Mesmo nesse tempo de distanciamento social, mas Deus dá-nos recursos para que possamos estarmos juntos através da internet, através das redes sociais. E para nós é um enorme prazer estar aqui junto com vocês, a convite do pastor Jorge, pastor que realmente nós temos a nossa estima, o nosso coração se alegra com esse nosso amado pastor, que além de pastor, mas um grande amigo, né? E quando ele me convidou para estar aqui, eu não me sinto convidado. Na realidade, eu me sinto ordenado, é uma ordem, né? Quando o pastor diz para estar junto com vocês, para mim é uma ordem, e é uma alegria, e é um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe, e nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus ao coração desta amada igreja. Eu quero convidar aos irmãos, vocês que puderem aí onde vocês estão, nas suas casas, abrirem comigo, juntamente comigo, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 6, os versos são os versos 1 ao verso de número 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 1 ao verso de número 7, que diz assim: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitam contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te que iremos com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: Ai, meu Deus! Ai, meu Senhor! Por que é emprestado? Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Que Deus possa falar aos nossos corações, por intermédio desse texto, que nós somos desafiados nesta hora a trazer uma palavra ao coração da igreja, nesse tempo de construir, esse tempo em que nós estamos construindo, e principalmente o que nós falamos em construir na nossa vida. O que nós devemos construir na nossa vida? O que precisamos construir na nossa vida? Mas, primeiramente, nós queremos dizer que em toda a construção, quando ela é executada, além do trabalho em si, nos bastidores acontecem coisas extraordinárias. E sempre ao término de uma construção, um fato é registrado e aquilo se torna algo histórico, algo na história, para contar para gerações vindouras. E não seria diferente na construção da casa de Deus. Um fato curioso, algo aconteceu ali. Um machado caiu dentro de um rio. Depois da partida de Elias desse mundo, seu discípulo de destaque, Eliseu, foi o seu sucessor. Eliseu foi um profeta em Israel nos reinados de Ocasias, Jorão, Jeú, Joás e Joacás. Eliseu aparece na história da volta de Jeú e o ciclo se conclui com a narrativa dos seus últimos dias e de sua morte. O ciclo, ele então abarca ali a história da purificação da água, o pueril, episódio dos rapazes que foram amaldiçoados quando eles estavam
brincando ali, xingando o profeta de careca, e Eliseu estava também na campanha de Jorão e Josafá contra Moabe. E o livro dos Reis registra os milagres realizados. Então são vários milagres, como a multiplicação do óleo da viúva, a ressurreição do filho da sunamita, a panela envenenada, a multiplicação dos pães e do trigo, a cura da lepra de Naamã e de Damasco, a descoberta do ladrão de Gezi, punido com a lepra de Naamã, e a recuperação do machado, que é o texto que nós lemos, que é a história que nós temos aqui em curso. O que nos deixa curioso é que o que levaria um escritor a registrar a recuperação de um machado perdido? Será que ele não tinha mais nada o que escrever? Será que ele perdeu a noção da escrita? Será que ele perdeu as suas histórias dos reis, as histórias que nós conhecemos, as histórias famosas das Escrituras? E ele resolve registrar na Bíblia Sagrada um machado que caiu dentro de um rio. Só vamos entender a partir do momento em que nós passamos a analisar o texto com muito cuidado, com muito carinho. Nós vamos perceber algo interessante aqui para a nossa edificação. Olhando para o texto, percebe que os profetas provaram as ricas bênçãos do Senhor, as ricas bênçãos de Deus. E o número de profetas e o número cada vez maior exigia o quê? Exigia uma casa maior, um templo maior. Estamos falando de crescimento. E todas as vezes que uma igreja cresce, o trabalho aumenta, os desafios aumentam por aí. Foi então que eles tiveram uma ideia de colocar a mão na massa. Foram até o Jordão para cortar madeira, para a construção da casa de Deus, para a construção da casa do Senhor. Estamos falando de trabalho. Estamos falando de colocar a mão no arado e não olhar para trás. É o trabalho do Senhor, é a igreja de Deus que está crescendo. E nesse crescimento, então, precisa que nós temos disposição para a obra, que nós precisamos dispor para a obra de Deus. Colocar o nosso coração nesta obra gloriosa. Estamos falando de trabalho, e o trabalho é honroso. E principalmente quando nós trabalhamos para Deus, como nós somos desafiados a trabalhar para Deus. Irmãos, acidentes acontecem. Como não podemos prever acidentes, aconteceu que enquanto um dos profetas derrubava um tronco, o machado então caiu dentro de um rio, dentro da água. E para piorar a situação, ele mesmo disse: ai, meu Senhor, o machado caiu, e esse machado é emprestado. Ele pegou esse machado emprestado, e agora? Que cara ele vai chegar perto daquele que o emprestou, dizendo assim: olha, eu perdi o seu machado, eu perdi a sua ferramenta. Já aconteceu isso com você, de pegar alguma coisa emprestada e você perder, e a sua preocupação não é nem tanto quanto o valor do objeto. A questão é: como eu vou falar para a pessoa que o objeto foi perdido? Como eu vou falar para a pessoa que eu perdi aquele objeto dele? Principalmente se for uma coisa de muita estima. Perder uma coisa é horrível. E principalmente se for emprestado, se for de alguém. É muito constrangedor chegar perto de uma pessoa e dizer assim: olha, aquilo que você me emprestou, eu perdi.
E principalmente se for uma coisa valiosa. Vamos pensar, meus queridos, que naquela época o machado era um instrumento relativamente raro. Era algo raro em Israel. O profeta havia emprestado o machado de um amigo. E sua perda representaria um problema enorme. É claro que nós devemos cuidar daquilo que nós pegamos emprestado como se fosse nosso. Devemos agir como que desejamos que os outros também hajam em relação a nós. Este homem tinha respeito pelo machado emprestado, para que o que tem uma mente honesta, a mais penosa aflição da pobreza não é o tanto a sua própria necessidade e desgraça, mas está incapacitado para pagar a dívida justa, aquilo que deveria pagar. Então, imagina, esse profeta que perde esse machado. Como que ele ia fazer para entregar para dizer para a pessoa que ele perdeu? Então, meus queridos, pensa bem, nesse momento, ele fica constrangido, ele começa a pensar que como ele deve, ou ele deveria voltar e conversar com a pessoa que emprestou, entregar esse machado. Mas é interessante, meus amados, que o Senhor cuida do seu povo. O Senhor cuida do seu povo até mesmo em suas ocupações, no trabalho. Deus está ali cuidando dos teus servos. Para alguns o trabalho é um peso, é um fardo, mas para outros é um privilégio, é uma bênção. Assim como Deus levantou aquele machado, a graça de Deus é capaz de levantar o coração, aquele coração pesado, como um ferro, e que esteja afundando no lago deste mundo. Aqueles que deixam o trabalho de Deus, deixam a obra de Deus e se preocupa com outras coisas. E então Deus ali cuidando do seu servo. Deus então chama o profeta, chama aquele homem e diz assim: olha, aonde caiu esse machado? E então o profeta foi ali e fez flutuar o machado, e ele tomou aquele machado em suas mãos. Graças a Deus, Deus é capaz de levantar o mais vil pecador e levá-lo para a sua glória. Assim como ele resolveu aquele problema que estava trazendo constrangimento para o servo do Senhor, para aquele que pegou aquele machado emprestado, Deus agiu ali com poder e graça para poder levantar aquele machado, fazer aquele machado flutuar. E assim Deus pode fazer também com a sua vida, com a vida daqueles que necessitam dessa graça maravilhosa do Senhor. Então, diante do texto que nós lemos, nós gostaríamos de fazer você olhar para esse texto e fazer 3 reconhecimentos para termos uma ideia para que fomos chamados. O primeiro reconhecimento é que a construção é a construção da casa de Deus. Veja bem o verso 1 e o verso 2 diz assim, ó: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitaremos. Respondeu ele: ide. Ali nós temos uma construção, e essa construção é uma construção especial. Essa construção não é um shopping, não é um supermercado, não é um clube para o nosso entretenimento, não. É a construção da casa de Deus,
única e exclusiva para a glória de Deus, para honrar o nome de Deus. O grande problema é que nós não estamos utilizando o templo, a casa de Deus, para esse fim. E muitas das vezes, nós usamos o templo para fins lucrativos, a igreja se tornou um comércio, a igreja se tornou um objeto de se enriquecer, e então a igreja, ela perde o seu objetivo. Uma certa feita, estando próximo à Páscoa dos judeus, o Senhor Jesus subiu para Jerusalém no intuito de adorar a Deus, e foi quando ele encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, e também os cambistas estavam ali. E o apóstolo João narra que naquele momento as pessoas que estavam ali fazendo da casa de Deus não ficaram impunes. Aquelas pessoas que procediam mal. A Bíblia diz que Jesus fez um azorrague, um chicote, e então expulsou aqueles homens. E dizia que aqueles homens estavam fazendo da casa do Senhor uma casa de negócio. Alguns usam para a igreja para negociar, outros usam para a sua própria glória, e que na realidade estão se tornando deuses. Estão usando a casa de Deus para autopromoção, e usando a casa de Deus para a fama, para a glória. E esses homens estão sendo cultuados. Inclusive, nós já temos até os popstars da internet, os pastores gospels, os popstars. E esses são os que estão na mídia, esses que os pastores famosos, e cada dia mais pessoas estão buscando a cultuar o próprio homem. Isso chama de culto à personalidade. A igreja evangélica, que tanto tem combatido a idolatria, de vez em quando ela se incorre nesse desvio. Século XVI, 1517, a igreja lutou muito para poder combater a idolatria. Mas hoje, em pleno século XXI, nós encontramos uma igreja. Aquela mesma igreja que combateu a idolatria, hoje ela vive numa idolatria terrível. O crescimento da igreja evangélica no Brasil tem prestigiado pessoas das mais diversas camadas sociais, personalidades importantes do mundo artístico, esportivo, cultural, financeiro, político, e essas pessoas passaram a integrar de uma forma muito contundente a vida da igreja. E daí, então, a participação nas diversas programações da igreja passa a depender de quem prega, de quem canta, de quem dirige o evento. Isso tem nos preocupado muito. Quando os profetas se dispuseram a construir, eles foram construir a casa de Deus. A casa de Deus, ela tem um objetivo para adorar a Deus e não a homens. Ela tem um objetivo para adorar tão somente ao próprio Deus, o Deus que criou os céus, a terra e tudo que nele há. O que mais nós temos presenciado nesses tempos é que em nossos dias é o que chamamos de celebridades evangélicas, ao invés de adorar o Criador, estão adorando a criatura. Aqueles que usam esta falsa adoração. O grande dilema da humanidade é a inconstância. De um lado Deus e do outro lado os seus ídolos. Isso nos deixa estarrecidos. Inclusive, há muito tempo atrás, quando o famoso jogador Diego Maradona
ele estava no seu auge. Inclusive lá na Argentina resolveram fazer uma igreja, a igreja do Maradona. E, por incrível que pareça, hoje tem pessoas que adoram, nesse templo, adoram a pessoa de Maradona. Então, meus queridos, a Bíblia proíbe qualquer tipo de idolatria, e Deus exige exclusividade. Ele mesmo disse que não daria sua glória a homem algum, honra, adoração, tão somente a Deus. E a minha pergunta ao seu coração neste momento é: como você tem utilizado a casa de Deus? Para a sua própria glória ou para a glória de Deus? O segundo reconhecimento que nós encontramos nesse texto aqui é que, além da construção ser a construção da casa de Deus, é que nesta construção há integração. Veja bem no verso de número 2, que você vai perceber algo fantástico aqui, ó. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitaremos. Respondeu ele: ide. Eu gostaria que você prestasse atenção aqui no texto. Em nenhum momento o profeta diz que ia só. Você percebe que constantemente ele está dizendo: olha, a construção, ela foi feita através de toda a comunidade. O profeta, ele não foi só. Sem integração, não há construção. Se não há união da igreja, se a igreja não se ajuntar, se nós não estivermos juntos, nós não conseguimos dar nenhum passo à frente. Nós não conseguimos elevar aquilo que nós, ou melhor, aquilo que é o desejo do coração de Deus. A sua participação na construção é de suma importância para a conclusão da obra. Se você não participar, na realidade nós temos dificuldade de concluir a obra de Deus. No texto, podemos ver claramente a participação de todos nesta tarefa. Não é o trabalho de alguns, mas é o trabalho de todos. Todos devem colocar a mão no arado. Ele diz assim, ó, vamos. Ele não diz eu vou, não, vamos, pois até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga. Então, ali, a tarefa ali era colocada para todos, e não para uma pessoa só. O evangelista Lucas, escrevendo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 32, ele fala que a igreja primitiva era uma igreja que tinha um só coração. Isto significa que eles trabalhavam juntos, eles estavam juntos. Compartilhar das alegrias nos momentos de fartura é muito fácil. O difícil é permanecermos juntos no momento de escassez, no momento de dor, de tristeza. A Bíblia diz que devemos sempre andar juntos, porque quando um cair, o outro levanta, estende a mão para socorrer aquele que caiu. O trabalho em conjunto faz com que a igreja cresça, e o exemplo é o da igreja primitiva. Quando a igreja não está crescendo, é porque nós não estamos desenvolvendo a união, não estamos juntos. E quando nós não desenvolvemos a união, nós estamos sendo egoístas demais, e na realidade, nós estamos criando uma igreja particular, uma igreja só para nós. Na realidade, quando nós criamos uma igreja particular, uma igreja só para nós queremos um culto só para nós, um culto particular. E para piorar a situação, queremos também um Deus particular, um Deus só para nós. Meus amados, quando a liderança da igreja faz o balancete anual da igreja, ela percebe que o quanto nós deixamos de crescer e de atuar, porque nós não trabalhamos juntos,
nós não estamos unidos. Quando nós pegamos essa contabilidade anual, nós podemos deixar o nosso coração triste, amargo, porque nós pensamos que a igreja poderia ter avançado ainda mais, pelo fato de que ela deveria estar unida. Mas o que nós vimos, muitas das vezes é um ano, anos se passam, e cada vez mais nós vemos as pessoas distanciadas. A soma dos prejuízos são enormes. Ganharemos muito mais se a comunhão existisse de fato na vida da igreja, de forma verdadeira. Mas há tempo de mudar esse quadro. Há tempo de reverter esta situação. Estamos começando, um momento na nossa vida. Todo dia é dia de mudança. E nós podemos, a partir desse momento, a partir de hoje, nós começarmos a mudar o nosso pensamento a respeito da igreja e a respeito da nossa vida. O que nós podemos fazer com relação à obra de Deus, com o crescimento da obra de Deus. O que eu estou fazendo? Lembra-se que sem integração não há construção. E sem construção não há obra realizada. E para que esta obra fosse realizada, deveríamos estar juntos. Os profetas deram o melhor de si à construção dessa casa maravilhosa que era a casa do Senhor. Não olharam para as dificuldades que estavam ali à sua frente, mas estavam ali se esforçando, fizeram todo o esforço para dar o melhor de si, porque era a construção da casa de Deus, não era uma construção comum. Quando a proposta chegou até Eliseu, a palavra que nós ouvimos foram essa: ide. Temos um desafio, e ele é do tamanho da nossa coragem. Em momento algum houve discórdia, não pensaram no tamanho do desafio a ser enfrentado, mas eles abraçaram o projeto, abraçaram esta causa e continuaram na construção da casa do Senhor. Quantos projetos que nós fazemos ou faríamos, quantos projetos não funcionaram ou deixaram de funcionar de forma perfeita, mas não foram adiante, sabe por quê? Porque alguém disse que não ia dar certo. Porque alguém disse assim: olha, não, isso é muito caro, nós não temos dinheiro, isso é muito pesado para nós não temos pessoas suficientes, não temos condições. E quantos projetos ficaram pelo caminho, pelo fato de pessoas, de irmãos que não abraçaram a causa, não se uniram para que a obra de Deus fosse para frente. E então, assim, meus queridos, nós somamos o grande prejuízo da casa de Deus. Fico imaginando Noé, quando começa a construção da arca, quantas pessoas chegaram para dizer para ele que não ia dar certo? Olha, velho, você está louco. Você vai fazer o quê? O cara está fazendo um barco enorme. Isso aqui nem chover, chove. E se esse homem olhasse o desânimo das pessoas, olharam pela a falta de coragem, a falta de entusiasmo das pessoas, ele não teria construído a arca. Vamos pensar em Abraão. Quando Deus disse para ele: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você já pensou se Abraão começasse a pensar: olha, que lugar é esse? Eu não sei, eu não vou porque eu não conheço. Se ele não acatasse esse grande desafio para a sua vida, com certeza ele não seria o pai desta nação grandiosa
que é a nação israelita, o povo de Deus. E então, meus queridos, eu quero concluir esse ponto aqui, é dizer que ao seu coração, o trabalho não é de alguns, mas o trabalho é de todos. Coloque a mão na obra, coloque a mão no arado e não olhe para trás. O terceiro e último reconhecimento é que nesta casa acontecem os milagres de Deus. Veja bem o verso de número 6, diz assim: perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o machado, ou seja, o ferro. Muitas das vezes, pela nossa incredulidade, pensamos que Deus não opera milagres, que Deus não pode fazer milagres, como no passado. Muitos chegam a dizer assim, mas aquele Deus do passado não é o mesmo Deus de hoje. Muitas pessoas começam a olhar para Deus como existe um Deus do passado e um Deus do presente. E o Deus do passado fazia grandes milagres, mas o Deus do presente não faz milagre, não é o mesmo Deus. E eu quero dizer para você que Deus não mudou, Deus é o mesmo. É o Deus que operava milagres no passado, que opera milagres no presente. O Deus que operava maravilhas no passado, é o Deus que opera maravilhas no presente. Deus que está hoje operando maravilhas na vida da igreja, no meio do povo do Senhor. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Nós sim, é nós que mudamos. Mas Deus não. Deus não mudou. Nós temos a graça para obter os milagres e as maravilhas de Deus, mas muitos de nós não sabemos disso. Nós não conseguimos entender que nós temos essa graça de Deus. Muitos de nós não sabemos que a graça de Deus acompanhou o seu povo e continua acompanhando o seu povo. Muitos não sabem que são filhos do rei e continuam comendo as migalhas que caem da mesa. Eu quero contar uma ilustração aqui para aplicar o seu coração neste momento. Essa ilustração eu via contar desde bem moço na igreja, chegando ainda muito jovem na igreja, e então eu escutava muito essa ilustração que cabe muito bem nesse momento aqui para nós hoje. Conta-se que uma certa feita havia um homem que foi para um outro país trabalhar e lá naquele país as coisas não deram muito certo, mas ele fez uma amizade muito grande lá com seus colegas de trabalho. E ele precisava ir embora, voltar para a sua terra. Ele veio de navio e precisava voltar novamente de navio para os seus familiares, para a sua esposa, para os seus filhos. Mas ele não tinha recurso, como as coisas não deram certo, ele não tinha um recurso para viajar. E essa viagem era longa. E então os seus amigos resolveram fazer aquela velha vaquinha, cada um juntou ali, um pouquinho dali, um pouquinho dali. Disse assim, olha, hoje nós estamos entregando aqui nas suas mãos uma passagem. Passagem para você ir embora, ver sua família, ver os seus filhos e a sua esposa. E então ele muito contente, mas preocupado, dizendo assim, olha, eu vou fazer uma longa viagem, mas só tenho a passagem. Só tem essa passagem. E então resolveu, como ele sabia que a viagem era longa, ele fez uma vasilha muito grande de farofa. Uma bacia grande de farofa. E então aconteceu que ele começou a sua viagem e foi comendo farofa, e chegou alguns dias já não estava aguentando mais comer farofa. E ele foi comendo, e chegou um determinado momento que a farofa azedou.
Aí já não tinha mais condições dele comer aquela farofa. E aquele homem passou mais alguns dias sem comer, com fome, mas ele ficava observando o restaurante daquele navio, as pessoas comendo, e ele com fome, vontade de comer, já não tinha mais nada. Quando a fome chegou ao seu limite, ele então chamou o garçom e disse assim: olha, você não tem um resto de comida que você pode me dar aqui? E contou a história para ele, que a farofa dele havia azedado, que ele trouxe muita farofa, mas ela havia azedado. O garçom então chegou perto dele e disse assim: olha, deixa eu ver sua passagem. Pegou a passagem, falou assim: ó, a sua passagem dá direito a tudo aqui. Dá direito a comer no restaurante, dá direito a tudo. E então foi ali que ele caiu em si e disse assim: olha, eu não era para estar comendo essa farofa azeda. Se eu tivesse observado, se eu tivesse visto a passagem que me dava direito a comer de tudo no restaurante. O interessante aqui para nós, essa ilustração a nós, voltando aqui como nós somos filhos do rei, mostrando que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que não nos deixa comer migalhas que caem da mesa, um Deus que sempre tem cuidado de nós, mas muitas das vezes parece que nós, como cristãos, estamos comendo farofa azeda. Sabe qual o maior milagre na vida do ser humano? É quando ele é salvo por Jesus Cristo. É quando ele entrega o coração a Jesus, quando ele deixa Cristo entrar no seu coração, quando ele passa a obedecer à vontade do Senhor. Então, quando nós abrimos o coração para Cristo, nós nos tornamos também filhos do Rei, somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Mas muitas pessoas não entendem isso, muitos crentes não entendem isso. Muitos crentes continuam comendo farofa azeda, muitos crentes não conseguem vivendo essa graça de Deus. Muitos crentes não recebem os milagres de Deus, as maravilhas de Deus, porque não reconhecem que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que está cuidando do seu povo, cuidando da sua igreja. Eles estavam ali, cuidando da casa de Deus, sabendo que Deus estava cuidando da vida deles. Eles estavam cuidando da obra de Deus, mas eles não esqueceram que Deus estava cuidando deles. Muitos crentes dão as migalhas para a igreja, para o trabalho, para Deus. Muitos crentes não colocam a mão no arado, dizendo que tem que fazer algo, não sobra tempo, não tem tempo para Deus. Mas esses mesmos não entendem que Deus continua sendo zeloso para com a vida deles. Não entendem que Deus continua sendo um Deus guardador, um Deus que supre as suas necessidades. E é interessante, meus amados, de que os profetas, eles estavam ali edificando uma casa, e essa casa é para a salvação de muitas almas. Esse é o objetivo maior. Quando você coloca a mão no arado, quando você constrói a casa de Deus, pode ter na certeza que essa casa é para esse bem maior, para esse objetivo maior, que é a salvação de almas. E a Bíblia diz que uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Quando nós investimos na obra de Deus, com certeza nós estamos investindo em almas. Não precisa investimento maior do que esse. Eu quero concluir dizendo ao seu coração que nós devemos reconhecer que a construção não é uma construção qualquer, é a casa do Senhor. E que nessa construção deve ter integração, deve estar unidos. Não é a obra de alguns, mas uma obra de todos.
e que essa casa é a casa de Deus, é a casa aonde os milagres acontecem. Assim como Deus fez aquele machado flutuar, Deus pode também, Deus pode quebrar os corações de pedra e colocar um coração de carne. Deus pode transformar a vida daqueles que realmente necessitam dessa transformação do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe e que Deus nos abençoe.